Olá, aspirante a desenvolvedor web! Eu sou o Gabriel Gadelha e te dou as boas-vindas a mais um vídeo desta playlist dedicada à resolução comentada de atividades sobre HTML. Se você chegou aqui por acaso, sugiro que acompanhe esta playlist desde o início. O vídeo inicial está aqui no card. Aos que estão acompanhando essa playlist desde o início, vamos ao que interessa. Partiu FreeCodeCamp! Aqui, pessoal, no passo atividade 48, nós vamos aprender a manipular melhor os dados dos formulários. Percebam que a todo momento o FreeCodeCamp nos ensina a utilizar uma tag. Aqui em relação ao formulário, nos ensina a criar um campo do formulário. Depois ele vai nos dando elementos para que a gente possa, em seguida, receber os valores passados por esse campo. No caso aqui do nosso Type Radium, se você selecionar a opção Indoor ou Outdoor, qualquer uma delas, na hora de enviar o formulário, a página que vai receber o formulário e vai tentar ver esses dados, ele precisa se basear em dois atributos para conseguir receber corretamente o dado, para saber se o usuário marcou Indoor ou se o usuário marcou Outdoor. Esses dois atributos são o name, que nós já definimos, e o value, que vocês ainda não viram, que é o foco dessa atividade aqui 48. Vejam que como os meus botões de opção, os radio, eles não têm o atributo value, no momento que o formulário for submetido, a próxima página só vai ter acesso a indoor, outdoor igual a 1. Vai saber que foi marcado algum valor aqui, mas a gente não sabe qual valor foi marcado. Para que a gente descubra qual valor foi enviado, se foi indoor ou se foi outdoor, a gente precisa adicionar um atributo value nos dois botões. Claro que em cada botão o valor tem que ser diferente, justamente para eu saber qual dos dois botões foi clicado. E por termos que fazer os valores diferentes, por conveniência, o FreeCodeCamp nos dá as dicas para criar os dois values aqui, para cada um dos type radius, com o mesmo valor do ID. Ah, Gabriel, sempre que eu for definir um radio, eu preciso colocar o value com o mesmo valor do ID? Pessoal, sempre e nunca são palavras que nós devemos evitar na maioria dos casos, tá? Eu poderia colocar qualquer valor aqui dentro. O importante é que o valor do outdoor seja diferente do indoor, para que na próxima página eu consiga saber qual das duas opções foi marcada aqui, tá? Nós repetimos nessa atividade o valor do ID porque o FreeCodeCamp achou que era ok. O ID está bem explicativo. O ID está indoor. Se eu clicar aqui é porque realmente eu marquei indoor. E da mesma forma, ou de forma semelhante, o outro ID é outdoor. Se eu clicar nessa opção aqui, é porque de fato eu marquei o outdoor. Vamos verificar para saber se era isso que ele queria. Parabéns, seu código passa. Vamos para o próximo desafio. Chegamos agora na atividade ou passo 49, que ele nos fala de um outro elemento ou tag chamado FieldSet. O FieldSet, pessoal, ele é usado para agrupar entradas de inputs e rótulos relacionados a um formulário web. Com essa tag, nós vamos conseguir agrupar vários elementos que estão relacionados. Os elementos FieldSet são elementos de nível de bloco, o que significa que eles aparecem em uma nova linha. O FieldSet, pessoal, ele é muito parecido com o Section. No momento que no Section nós estamos separando as seções do nosso site ou da nossa página web, com o FieldSet nós estamos separando os campos de entrada de texto. Detalhe que, repetindo, já falei em uma das atividades anteriores, o input ele é um campo de uma linha, mas no momento que nós criamos um FieldSet para agrupar inputs e labels, esse FieldSet ele vai separar a linha dos campos que estão alinhados a ele, que estão dentro dele, dos demais campos. Para vocês verem, ó, eu vou colocar aqui antes desses dois elementos um FieldSet. Vou alinhá-los aqui dentro para ficar bem organizado. Vou fechar esse FieldSet após esses elementos, ó. Os meus dois labels ficaram dentro do FieldSet e os meus dois inputs também ficaram dentro do FieldSet. Lembrando que o FieldSet exige uma tag de abertura e uma de fechamento. Faltou a barra aqui para fechar o meu FieldSet. Vamos ver como ficou lá embaixo.
Olha como já ficou diferente, ó. Primeiro que o field set botou essa borda aqui entre os meus elementos, deixou eles separados do meu outro input. Vejam que legal. Ele continua, ele que eu digo, os meus botões de opções continuam com as mesmas propriedades. Se eu clicar em um, eu seleciono. Se eu clicar no outro, eu desmarco o outro e deixo apenas um marcado, porque os dois estão com o mesmo name. Cada um tem o seu value, ó, indoor e outdoor, tá tudo certo. Vamos ver se era isso que ele queria. E era isso, o código passa, vamos enviar e vamos para o próximo desafio. Chegamos ao passo atividade 50. Nele, pessoal, nós vamos conhecer mais uma tag que é muito usada e melhora a usabilidade do nosso site. Um bom site, um bom sistema web, ele precisa ser autoexplicativo para os usuários. Um exemplo dessa autoexplicação é o uso do atributo placeholder. Aqui tem um placeholder, cat for URL, que ensina ao usuário o que ele deve colocar nesse campo de entrada de texto. Entretanto, os nossos botões de opção, eles não indicam nada para o usuário. O usuário vai olhar para esse botão de opção e vai ficar perdido, eu não sei se eu marco indoor ou outdoor, eu não sei do que se trata. E para melhorar a usabilidade de campos desse tipo aqui, nós vamos usar o atributo legend, que vai atuar, como o próprio nome diz, como uma legenda para o conteúdo do elemento field set. Dessa forma, nós vamos dar um contexto sobre o que deve ser inserido nessa parte aqui do formulário, na parte do meu field set. Nessa atividade, então, o FreeCodeCamp nos pede que nós adicionemos um elemento legenda com o seguinte texto: Is your cat an indoor or outdoor cat? Devemos adicionar essa legenda acima dos botões de opção. Eu vou colocar aqui, logo acima dos botões de opção, um legend. Entre o legend e o barra legend, eu vou colocar exatamente o que o FreeCodeCamp está me pedindo. Vou copiar isso daqui e colar. Percebam que, como está entre as tags, eu não preciso colocar dentro de aspas. Ó. Eu preciso colocar nas aspas duplas apenas valores atribuídos a atributos dentro de uma tag. Eu sei que eu estou dentro de uma tag quando eu estou entre o menor que e o maior que da tag. Aqui minha tag legend foi aberta, aqui ela foi fechada. Quando eu estou no espaço fora das tags, eu não preciso colocar as aspas. Vamos ver como ficou. Olha como ficou bonito aqui, ó. O meu field set agora tem uma legenda aqui em cima que informa ao usuário o que quer dizer esse campo aqui. Agora ele vai saber que a pergunta é: o meu gato, ele é um gato que costuma ficar dentro ou fora de casa? Então ele marca aqui indoor ou outdoor. Vou verificar o código. Parabéns, o código passa. Vamos para o próximo desafio. Aqui no passo atividade 51, nós não temos novidade, pessoal. Ele quer somente que nós continuemos a complementar o nosso site web, né? Ele pede para adicionarmos outro elemento field set abaixo do field set existente. Então, tem aqui, ó, field set barra field set. Aqui logo abaixo eu vou criar outro conjunto de field set e barra field set. Vejam aqui que ele renderizou um outro field set. Aqui tem a borda, tudo mais, está abaixo. Não tem nada dentro dele porque ainda não foi pedido. Vamos ver se era isso que ele queria da gente. Era isso, pessoal. Parabéns, seu código passa. Vamos enviar e vamos para o próximo desafio. Vamos à velha pausa para lembrar algo importante. Aos que não estão inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem as novidades. Lembrem-se de curtir este vídeo e compartilhar para que possamos alcançar mais pessoas. Pausa feita, vamos voltar ao que interessa. Não temos novidade, ele só quer que nós adicionemos uma legenda ao nosso field set com o texto: What's your cat's personality? Vamos lá copiar a legenda que ele deseja. Legenda precisa ficar dentro do field set. Como assim dentro, Gabriel? Precisa ficar entre a tag field set e barra field set. Não esqueçam. Então, vou colocar aqui o legend. Entre o legend e o barra legend, eu coloco a legenda que ele pediu para eu criar.
Vejam como ficou. Olha, tá ficando legal demais. Vamos verificar nosso código. Parabéns, seu código passa. Vamos enviar e vamos para o próximo desafio. Como eu já havia antecipado para vocês e como nós fizemos até aqui, quando nós queremos normalmente escolher apenas uma opção, nós usamos Radio Button. Entretanto, existe um outro tipo de input quando nós queremos criar caixas de seleção para perguntas que têm mais de uma resposta. Por exemplo, FreeCodeCamp nos mostra uma caixa de seleção com a opção tacos e para fazer essa caixa de seleção, ele criou um input do tipo Type Checkbox. Radio é esse botão redondinho, Checkbox é a caixinha. Radio normalmente nós usamos quando a opção a ser marcada deve ser única e o Checkbox normalmente nós usamos quando podemos marcar mais de uma opção. Portanto, para concluirmos com sucesso essa atividade, ele nos pede para aqui no nosso Legend, que nós acabamos de criar, nós adicionemos um elemento input com o atributo type definido como checkbox e a opção loving. Então aqui abaixo eu vou criar um input type checkbox. Esse input vai ter o valor loving. Vamos ver como ficou. Vejam aqui, ó, checkbox, caixinha que pode ser marcada ou desmarcada. Radio button, opção, em geral posso escolher um. Lembrando que o Radio Button eu posso adaptá-lo para que eu possa escolher mais de um também, basta tirar o name, tá? Ou melhor, basta fazer com que o name dos Radio Buttons sejam diferentes. Mas em geral, quando eu posso marcar mais de um, eu utilizo o checkbox. Vamos ver se era isso que ele queria, verificar o código. Era isso, pessoal, passamos, vocês estão demais, vamos para o próximo desafio. Chegamos à atividade ou passo 54, mas tudo que é bom dura pouco e como tal chegou ao fim o nosso vídeo. Lembrem de curtir, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês estão achando, se tiver alguma dúvida, se querem saber de algo diferenciado, eu respondo todo mundo, não tenho besteira não. Para finalizar então, te desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.